paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda a esse encontro de reflexão e fé. Do que tenhas medo? O que nós estamos vivendo hoje neste mundo? Do que a gente tem medo? A gente está vendo que as profecias vão acontecendo a cada ano que está passando. O esfriamento da fé. As pessoas entrando em uma dimensão de erro, de pecado, a apostasia tomando conta de todos nós e a igreja sendo atacada por dentro. Então a gente vai vivendo aí esse momento do que tenhas medo. O planeta está também em desordem. Momento quente demais, momento em que a gente vê que possam a cada dia a gente viver uma catástrofes naturais, como vem acontecendo, secas, chuvas torrenciais, vendavais, fogo. O que nós podemos dizer? Por que então a pergunta do que tenhas medo? Muitas coisas está acontecendo e as profecias vão se cumprindo. E é nesse momento que eu quero convidar a você a viver esse momento de reflexão e fé, para que a gente possa interagir com nosso Senhor e nosso Deus e a gente possa também, viver o momento da profecia. Viver em busca desse Cristo Jesus e de salvar as almas para Cristo. Vamos então invocando a Trindade Santa no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos pedimos para que nesse momento envie a vossa santa luz para iluminar a nossa mente, o nosso coração. Senhor dos dons, Senhor de todas as coisas visíveis e invisíveis, vós que diante de Deus procede do Pai e do Filho, também vem ao nosso encontro, nos dá os dons da sabedoria e do entendimento, para que agora a gente possa compreender e entender a vossa palavra. Amém. E nós vamos agora interagir com a mensagem de Nossa Senhora do livro da 28ª edição, aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, do livro da 25ª edição, na página 216. E a 217 nos diz assim: 4 de dezembro de 1976, primeiro sábado do mês. Do que é que tens medo? Meus filhos prediletos, sede sempre dóceis e deixai-vos conduzir por mim com toda a vossa confiança. Nas trevas destas horas de prova para a igreja, vós sois a luz. Não, vós sois chamados por mim a caminhar na luz. A luz sai do meu coração imaculado e chega até vós para vos recobrir e iluminar o vosso caminho. Sede firmes, nunca mais duvideis. O vosso caminho é seguro, porque vós é traçado pela vossa Mãe Celeste. Como faz sofrer o meu coração materno a dúvida e a falta de confiança que se apoderam cada vez mais da alma de tanto dos meus filhos sacerdotes. Por que duvidais? De que é que tendes medo? Jesus redimiu-vos do maligno na hora do seu triunfo. Esta é a hora de Satanás e do poder das trevas. O meu Filho Jesus deu-vos a vida para sempre, na mesma hora em que era morto na cruz. No instante em que ele morria, vos libertava a todos da morte. A minha igreja, da qual sou mãe,
revive a vida de Cristo e é hoje chamada a percorrer o seu próprio caminho. Então, de que é que tendes medo? De um mundo que se lançou todo com ódio contra vós? Ou de Satanás, que conseguiu se introduzir no interior da igreja e fazer as suas vítimas entre os seus próprios pastores? Ou do erro que a ameaça, do pecado que o obscurece cada vez mais, da infidelidade que se alastra? Esta, meus filhos prediletos, é para a minha igreja ainda a hora de Satanás e do seu poder das trevas. Também ela será imolada, tal como Cristo na cruz, e será chamada a morrer pela salvação e renovação do mundo. É por isso que esta é para vós a hora da purificação. É sobretudo para vós a hora do sofrimento. É desde que, porventura, tendes medo? Mas se foi para esta hora que o Pai vos chamou um a um desde toda a eternidade? Mas se for para esta hora que a vossa Mãe do céu desde há muito vos escolheu e vos preparou, vivei, portanto, na serenidade do vosso espírito e sem medo, mesmo no meio das inquietações e das ameaças do vosso tempo. Por isso, vos repito, não olheis sempre para o futuro, procurando saber o que irá acontecer. Vivei só um momento presente com toda a vossa confiança e a vosso abandono neste meu coração. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Queridos irmãos, a gente vai fazendo aqui uma pausa e vamos também interagindo com essa mensagem de Nossa Senhora. Depois a gente vai viver aí um momento da partilha da palavra. Nesse momento que Nossa Senhora ela vai nos colocando esse medo que vai agora atormentando as pessoas, o medo que vai trazendo as profecias na verdadeira no verdadeiro cumprimento, onde as pessoas vivem aí um momento bastante difícil. A gente vê com a natureza ela está cada vez mais mostrando para nós os nossos erros, mostrando para nós que vamos ter grandes dificuldades, vamos viver um momento de fome, que na Bíblia daqui a pouco a gente vai ver isso. E por quê? Porque essa seca que vai acontecendo, essas queimadas, essas inundações, vai trazendo para nós que o planeta ele vai então perdendo a sua produtividade. A Terra ela vai assim perdendo a fertilidade. Aqui na cidade onde eu moro mesmo, a gente já não tem mais o que tinha antes. A gente tinha grande produção aqui de grãos de feijão e milho, hoje já não tenho mais. Então a gente vai vivendo esses momentos de que a natureza vai mostrando para nós que as profecias estão cada vez mais perto. Mas Nossa Senhora vai mostrando para nós, para que a gente não tenha medo, para que a gente viva esse momento que é de a purificação, que é exatamente das profecias se cumprindo no meio de nós. Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que orar bastante, vai ter que interceder as nossas orações. A igreja hoje vive essa grande apostasia e a gente está vendo que está tudo se
caminhando e cumprindo. Então a gente vai assim, de uma certa forma, tendo um momento de se viver, né? Um momento em que a Bíblia vai mostrando para nós, e a gente agora vai entrando nessa interação com a Bíblia, e a gente vai vivendo aqui, né, os 3 dias de escuridão, a origem, né? Esse momento é um momento de profecia. Esse momento é um momento onde que a gente precisa estar de uma forma bastante conectado. Porque Nossa Senhora ela vai então mostrando o caminho, as orações que a gente fez do Santo Terço, vai então assim nos introduzindo nesta caminhada com Cristo. Vai mostrando que a morte ela foi vencida por Jesus. Então nós não devemos temer a morte, nós devemos temer a perca da nossa salvação. Nós não podemos perder a nossa salvação em Cristo Jesus. E é preciso que a gente busque a nossa salvação em Jesus Cristo. Isso Maria deixa bem claro para nós. Não importa o que aconteça com nós, não importa da dor, do sofrimento, da angústia, mas precisamos viver nesse momento de busca da salvação e da nossa fé. Assim também, como a igreja vai ser imolada. A gente vê também que lá em Fátima, Nossa Senhora mostrou para os pastorinhos o que ia acontecer com a igreja, a imagem do Papa, né? Ali então, no terceiro segredo, a gente então vai assim vivenciando todos os momentos da profecia se realizando até chegar então às últimas profecias. Vamos então ver aqui o que a palavra vai nos dizer. Aqui vocês podem ir travando, eu vou passando devagar aqui. O que vai estar em Isaías capítulo 5, versículo 30 e em Isaías capítulo 8, versículo 21 e 22. Vai dizer assim: naquele tempo um estrondo, semelhante ao bramido do mar, retumbará contra ele. Quando olhar a terra, só verá trevas e angústia, e no céu se estenderão nuvens tenebrosas. Andarão errante pela terra, fadigados e esfomeados, atormentados pela fome, agastar-se-ão e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Levantarão os olhos, depois olharão para a terra, e só verão miséria, escuridão e trevas, angústias. Vou ler mais uma vez. Andarão errantes pela terra, fadigados e esfomeados, atormentados pela fome, agastar-se-ão e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Levantarão os olhos, depois olharão para a terra, e só verão misérias, escuridão e trevas, angustiantes, repelir-se-ão dentro da noite. Essas são as profecias ainda antes de Jesus. As profecias de Isaías. Tem as profecias também de Joel, mas eu quero ler a outra aqui do Apocalipse. Eu vou deixando aqui, passando bem devagarzinho, vocês podem travar o vídeo aí e depois ler. A de Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, vai dizer assim: são espíritos de demônios, fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e não deixar
que vejam sua vergonha. Então os espíritos reunirão os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então esse momento de que Nossa Senhora fala para que a gente possa pensar somente nos dias de hoje, somente nesse momento de trazer a paz interior para nós, para que nós não podemos viver nesse futuro, nessa busca do futuro tão excessivo que a gente está buscando. A gente está buscando um futuro que estão esquecendo de Deus, para que a gente possa viver verdadeiramente os dias de hoje. E essas coisas que irão de vir acontecer será a purificação de toda a igreja, e a gente está passando por isso, essa purificação. Esses 3 dias de trevas vão acontecer, pois são profecias, e essas profecias são bíblicas, né? Você pode conferir na sua Bíblia, e é esse momento que a gente precisa, quando aqui na palavra vem falar que o próprio Jesus ele vem como um ladrão, é até mesmo na hora da nossa morte. A gente não sabe que dia que a gente vai morrer. Quando pensa que não, a gente morreu. A gente não pode deixar que o pecado toma conta da gente. Essa nudez é o pecado. É o pecado, é essas coisas que agora estão acontecendo agora neste mundo, e que a gente vê que o espírito demoníaco fazem essas maravilhas, traz tantas coisas maravilhosas, tirando a nossa salvação, querendo que a gente se encontre nu e na nossa vergonha, que é perder a nossa salvação em Cristo Jesus. Então é por isso que a gente precisa fortalecer cada vez mais as nossas orações e se entregar e doar cada vez mais ao nosso Senhor e nosso Deus. Então eu vou ler só mais esse versículo de Apocalipse, capítulo 16, versículo 18 até o 21. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto, tão grande como jamais houve, desde que há homens na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram, e montanhas algumas foi encontrada, grandes pedras de gelo que podiam pesar 1 tonelada, caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da Saraiva, pois este foi terrível. Então aqui a gente está vendo muitas coisas acontecendo, até mesmo com a natureza, e aí já estão acontecendo, né? Essas maldições que a gente amaldiçoa o nosso Senhor e o nosso Deus. Muitas pessoas amaldiçoam. Muitas pessoas vivem, né, de uma forma porque quer as coisas aqui terrenas, não quer sair daqui. Não quer o outro plano, não quer o plano de Deus. Ela quer exatamente só viver aqui, e de uma forma em que Deus não atrapalhe a sua vida. Quantas pessoas estão vivendo isso? E às vezes não quer, né, nem ouvir a palavra de Deus. E às vezes acha que Deus é que atrapalha tudo na sua vida, atrapalha tudo nos seus planos, e que acaba também assim destruindo a natureza, destruindo o lugar onde é que eles vivem, como se fosse deles esse lugar. Esse lugar, toda essa criação, foi Deus que criou. Então é Ele que comanda. Então a gente está assim vivendo essas coisas, e a gente está vendo isso acontecer. Por isso que a Bíblia vai mostrando para nós esse caminhar, esse passo. Não para que a gente tenha medo das coisas de Deus, mas para que a gente possa interagir com Deus e viver a nossa liberdade de salvação, de ser salvo, de ter a vida eterna em Cristo Jesus. Então que a gente possa orar bastante, que a gente possa interceder bastante e viver esse momento de graça
em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. E a vida nossa, ela pertence a Deus. Ela não é para este mundo, mas é para um plano onde Deus estabelece o seu reino para aqueles que o merecem. Sei que, se for colocar assim, nós não merecemos. Não para aqueles que o mereçam, né? Mas para aqueles que o obedecem. Para aqueles que vivem a sua obediência, para aqueles que vivem no seu amor, para aqueles que começam a ter uma vida, né, de retidão, a ter uma vida de mudança, né? E essas mudanças vai tirando de nós todo o nosso rancor, ódio, raiva. E aí a gente vai vendo que essas mudanças é conversão. E é essa palavra precisa ser a última a ser dita, porque as mudanças precisam acontecer na nossa vida. E a gente vê aí que tem pouquíssimos jovens, né, vivendo uma vida consagrada em Cristo. Precisamos alcançar mais jovens, porque tem muitos jovens se perdendo. Então essa palavra possa ajudar você, possa fazer que você possa interagir melhor com Deus na sua oração, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, com os seus familiares, aonde você estiver. Você vai sendo uma pessoa melhor, uma pessoa em Cristo Jesus, aonde as pessoas podem ver que você é uma pessoa de Deus. Amém? E que essa graça possa chegar em seu coração. Até um próximo encontro. Fique na paz, fique com nosso Senhor e o nosso Deus. Que a Virgem Maria interceda por nós, traz para nós, né, esse momento de pedir a Deus Pai Todo-Poderoso as suas bênçãos e a sua misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.